Amanhã tem semifinal do Campeonato Paulista e você vai acompanhar tudo na Cazé TV. Corinthians e Santos, às 6h30 da noite, se enfrentam pela semifinal. E vamos ver aqui qual time é melhor no papel. Um 11 contra 11. Vamos pro mano a mano das semifinais do Campeonato Paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E rapaziada, muito boa noite para você que assiste esse vídeo. Agora falando no momento real desse vídeo, eu tô gravando na noite de sábado, faltam um pouco menos que 24 horas pro jogo. E eu tô muito animado, eu tô muito ansioso, como você também deve estar. Eu tô aqui pra fazer um mano a mano, 11 contra 11, igual eu fiz nas quartas de final entre Santos e Bragantino pra você que tá assistindo esse vídeo. Já se inscreve no canal, já deixa o like pra ajudar nós aqui no canal, pra ajudar a gente a crescer e pra te ajudar a estar sempre dentro das notificações do Santos. Já ativa o sininho também, porque as notificações vão chegar pra você. E bora pro vídeo, não vamos sem mais delongas, não vamos de enrolação. Começando pelos goleiros Hugo Souza contra o Brazão. Na minha opinião, nessa posição hoje, fez um campeonato paulista, né? Vamos falar do campeonato. Acho que o Brazão tá melhor, o Souza tem deixado passar algumas bolas que tem dado trabalho pro time do Corinthians em alguns resultados. É claro que eles conseguiram muitas vitórias já esse ano, mas muitos resultados foram em cima da hora, no finalzinho, já depois de ter tomado um gol do adversário, uma defesa que tem sido muito fraca do Corinthians esse ano, e o Hugo Souza tem sido muito vazado. Claro que no final do ano passado ele se mostrou um ótimo goleiro, e eu não duvido nem um pouco disso, mas acho que o Gabriel Brazão, de momento, supera ele. Agora, se for pros pênaltis, aí eu acho que pende um pouquinho mais pro lado do Hugo Souza. Mas pra esse mano a mano eu vou de Brazão. Ou seja, está 1-0. Inclusive eu esqueci minha caneta, gente. Onde é que tá minha caneta? Vou pegar, dá um segundinho aí. Cara, então 1-0 Santos com Gabriel Brazão contra o Hugo Souza. Vamos nessa. 1-0. Zagueiros, André Ramalho contra Gil. Eu tô pegando o time titular que foi Corinthians contra o Santos no dia 12 de fevereiro pela fase de grupos do Campeonato Paulista, tá? Só pra deixar claro. André Ramalho e Gil. O André Ramalho tem passado por um momento difícil no campeonato. O Gil com certeza tem muito mais carreira, passou por muito mais times. Por muito mais times não, mas teve marcantes passagens por outros times, como é o caso do Corinthians, do Cruzeiro. Então acredito que o Gil no Santos tem feito um trabalho melhor que o André Ramalho. Ele quase que não veio a ser titular, né, o Gil, por causa do Caixinha. O Caixinha quase que barrou ele para essa temporada, falou que não o utilizaria, mas depois de uma coletiva em que ele disse que não funcionaria o sistema dele para o jogo do Santos, acho que eu acredito que tenha sido até o do Corinthians lá na Neoquímica, ele passou a usar o Gil como titular e nem pensou duas vezes se ia ser reserva, entrar no ritmo dos outros. Não, ele utiliza o Gil como titular desde esse momento. E desde a derrota para o Corinthians, inclusive, o Santos não perdeu mais nenhuma partida e tomou pouquíssimos gols em todas as rodadas após isso. Então, na minha opinião, de momento, Gil é melhor que André Ramalho. Indo para outra zaga, que a gente tem ou João Pedro Tchoca ou Gustavo Henrique. Eu acredito que nessa posição vai o Tchoca, apesar não, né? Por causa da partida do Gustavo Henrique contra o Barcelona, que foi pavorosa. Então, acredito que entre Tchoca e Zé Ivaldo tem mostrado mais esse ano. É um jogador que veio com menos expectativas, ou seja, está superando elas, deixando uma muito boa impressão para o torcedor do Santos. Já o João Pedro Tchoca é um jogador jovem, que tem ainda muito tempo pela frente de carreira, não fez muita coisa no futebol, é um bom zagueiro que tem potencial, mas que tem falhado muito na zaga do Corinthians. Aí eu acho que está 3-0 Santos. Indo para as laterais, vamos lá, lateral direita, Mateuzinho contra JP Sherman. Na minha opinião, um jogador mais consistente, um jogador que tem dado mais resultado por mais tempo é o Mateuzinho. Claro que ele foi terceiro reserva lá no Flamengo, mas chegando ao Corinthians ele teve bons momentos, principalmente no final do Brasileirão do ano passado. Já o JP Sherman é um cara que conseguiu assumir a titularidade agora, no lugar do Léo Godoy, que é pavoroso também. Mas que às vezes falha, tem um defeito aqui, outro ali, que fica muito aparente para os olhos dos torcedores. Então acredito que nesse caso o Mateuzinho vence. Então temos aí um 3-1 para o Santos. Ainda Mateuzinho venceu o JP Sherman. Na lateral esquerda a gente tem Hugo contra Escobar. Se eu não me engano, tem outro jogador que pode entrar no lugar do Hugo aqui, caso o Corinthians queira. Tem utilizado até outros jogadores, que é inclusive o que chegou agora contratado, que eu esqueci o nome dele completamente. Mas eu vou de Hugo, que é o que jogou contra o Santos, né? Não acho que eles vão usar a mesma formação,
mas que eles vão usar pelo menos a mesma tática, a mesma ideia. Então eu fui nesses parâmetros. Então vamos lá, Hugo e Escobar, no momento não tem diferença, não tem comparação nenhuma. O Escobar tem feito um ótimo primeiro semestre, um ótimo Campeonato Paulista até aqui, tem sido um pilar desse time do Caixinha, um jogador que tem muita raça, que nunca para em campo, e aqui ele disputa com o Hugo, cara, que é um jogador jovem que tem tido muitos problemas no Corinthians, principalmente com a torcida. Tem gente que gosta dele, inclusive, lá dentro do Corinthians, ou dentro da torcida também, da Fiel. Mas eu acredito que, nesse caso, Escobar também passe por cima do Hugo, cara, porque o quanto que ele tá jogando não é brincadeira. Então tá 3-2 Santos. Indo pro meio campo, começando pela volância, a gente tem o Ranielli, que aqui acho que a gente pode fazer uma comparação com acho que com o Schmidt, né, que é um jogador mais marcador. O Ranielli fez um ano passado muito bom, o início, né, indo pro final, a coisa foi ficando pior e pior e pior. E aí, o final do ano reservou para ele uma vaga de reserva de luxo pro Corinthians. Um jogador que entrava do banco, mas que conseguia fazer a diferença e conseguiu os resultados positivos, todos, né, esses resultados positivos que o Corinthians conseguiu nas últimas 10 rodadas do Brasileirão, quase 10 vitórias seguidas, se não me engano foram 9. Então o Ranieri é um jogador muito importante para o Corinthians. Porém, hoje, João Schmidt tem sido um pilar ainda maior para o Santos. É claro que ele já está aqui desde o Paulistão do ano passado, mas ele tem se mostrado um jogador com novas funções esse ano, até porque o Caixinha usa ele de uma forma diferente que o Carille usava no ano passado, de uma forma mais avançada e podendo trazer melhores resultados no ataque. Mas o João Schmidt aqui, ele vence o Ranieri. Eu acho que é isso. Ele tem aqui um potencial melhor de trazer um bom jogo para o Santos no jogo de domingo. Aqui nós temos então 4-2 para o Santos. Na meia direita tem o Martinez, no caso do Corinthians, né? No do Santos a gente pode trazer aqui o Gabriel Bontempo, que é o que tem atuado na meia armação da direita do Santos, mas é muito mais avançado que nesse caso aqui, o do Corinthians. Gabriel Bontempo e Martinez. Olha, cara, o Gabriel Bontempo é um cara que tá começando agora. O Martinez é um super marcador, um volante que não para em campo, um cara muito guerreiro dentro de campo, é um cara que traz muito disso pro Corinthians. É um jogador que se identifica muito com o Corinthians por causa disso. E em comparação com o Bontempo, ele acabou, cara, de subir pro profissional. É um jogador que tem mostrado muito potencial, tem jogado muito bem. O Bontempo é bom mesmo, não tem tempo ruim com ele, inclusive. Precisava fazer essa piada, desculpa. Mas enfim, é um jogador que é muito bom, mas que nesse momento ainda está abaixo do Martinez. Então nesse caso é 4-3 para o Santos. Do outro lado a gente tem André Carrilho, que é um meia esquerda nesse caso. Pode ser comparado ao Neymar e aí, desculpa, não tem comparação. Aí não tem como. É claro que na teoria o certo é a gente comparar o Neymar com o Garro. Só que pela colocação das formações, da escalação do Corinthians, né? No caso daquele jogo, acredito que o certo é dar o embate entre Carrilho e Neymar. É claro que são funções totalmente diferentes, a importância do Carrilho é coisa bizarra, mas se o Neymar não estivesse no Santos, o Santos não estaria na semifinal desse ano. Então, desculpa Carrilho, mas aqui não tem nem como a gente colocar Carrilho no lugar de Neymar. Aí a gente tem Garro, que pode ser feita essa comparação sim. Garro e Tiquinho. Por que eu fiz Garro e Tiquinho e não Yuri e Tiquinho? Porque, cara, Rodrigo Garro, ele tem uma atuação de meia no Corinthians, que às vezes sobe. Que é muito parecida com a do Tiquinho, se a gente for falar a verdade. O Tiquinho, ele tá voltando muito da centroavança dele, o que eu acho que é muito bom, ele sabe enxergar muito bem o jogo. Só que em comparação com o Rodrigo Garro tem muito mais habilidade nessa função. Falando em tamanho do jogador, acho que o Tiquinho é muito mais completo que o Rodrigo Garro, em questão de inteligência, momento de chute, finalização. Finalização talvez não, mas momento do chute, potência na finalização. Acho que aqui eu vou usar um pouco do meu clubismo e vou cair pro lado do Tiquinho. Então aqui nós temos um 6-3 pro Santos. Yuri contra Soteldo. Yuri Alberto contra Soteldo. O Soteldo é um jogador que, na minha opinião, minha humilde opinião, é um jogador que qualquer time do Brasil queria ter. É um jogador que qualquer time da América do Sul queria ter. É um jogador, inclusive, que daria o que falar, positivamente ou negativamente, em qualquer time do mundo. Sinceramente. É um jogador que é muito diferente. Você pode ver qualquer jogo de Champions, qualquer jogo de Libertadores, você nunca vai ver um jogador com as skills
do Soteldo, com o jeito dele de jogar. Então eu acredito que aqui o Soteldo é muito habilidoso. Agora comparando com o Yuri Alberto, o Yuri é um jogador que ele tem muito poder de ataque, se mexe muito, tem muito poder de definição de jogada, mas que tem passado por instabilidades que remetem muito ao que aconteceu no início do ano passado. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, porque o Yuri é um jogador de momentos e momentos e momentos. Era bom no Inter, aí deixou de ser, aí veio pro Corinthians, aí era bom, aí deixou de ser. É um jogador que tem muito altos e baixos. Então, o Soteldo também, é claro, não vou mentir pra ninguém aqui. Mas eu acho que o Soteldo, independente do momento dele, ele é decisivo. Ele é um jogador que ele vai mostrar habilidade. É um jogador que vai fazer com que você olhe ele de uma forma diferente. Independente do momento dele. Agora o Yuri, ele precisa estar bem, ele precisa estar num ritmo bom. Então aqui eu vou colocar Soteldo também na frente. Um pouco de clubismo também, é claro. 7-3. E por último, de jogadores, a gente tem Memphis Depay contra o Guilherme. E aqui, nesse caso, o Depay é milhões de vezes melhor que o Guilherme tecnicamente. Claro que eu não estou desmerecendo o nosso amado, mas é um jogador que, apesar de ser artilheiro do Paulistão, a gente sabe as dificuldades que ele tem, a gente sabe que o mano a mano dele é um pouco abaixo. Cara, a gente sabe de todas as dificuldades. E a única coisa que eu posso fazer aqui é valorizar o trabalho do Guilherme, que foi incrível nessa temporada, pelo menos nesse início. Foi muito bom também no ano passado, mas aqui não tem como, o Memphis Depay é superior a ele. Então a gente tem um 7-4 muito bem disputado aqui entre Corinthians e Santos. Eu não coloquei quem ganhou em cada posição, mas ficou favorável ao Santos, o Santos que está no momento melhor que o Corinthians e, na minha opinião, vai dar Santos no domingo. O que você espera para esse jogo? Deixa aí nos comentários, conversa comigo, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece disso, por favor, para você ficar ligado em todas as notícias do Santos. Ativa o sininho também, né, pra dar aquela força. E vejo vocês na próxima. Amanhã tem pré-jogo, cedo, é claro, como sempre. Umas 11 horas eu vou estar soltando um vídeo de pré-jogo. Porque, obviamente, eu também tô muito animado para assistir esse treco. E, obviamente, tô com muito medo também. Vejo vocês na próxima e falou!